dificuldades em nossas vidas que parece que nos ultrapassa toda a nossa força, que nós não sabemos como dar a volta. Superando isso, e como texto desse tema, vamos ler Salmos 42, versículos 1 a 11. Salmos 42, 1 a 11. O salmo lindo de Davi, em que o rei Davi diz: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Vamos ler o salmo todo, são 11 versículos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto de como caminhava eu junto à multidão, ou se você quiser, com a multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Porque estás assim tão abatida, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está sua canção de louvor. É minha oração a Deus da minha vida. Versículo 9. Declaro a Deus minha rocha, porque te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção, sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Este Salmo 42, o rei Davi escreveu. Aliás, entre os salmos que ele escreveu, este Salmo 42 é o mais de sentimento do coração, é o mais sincero e pessoal de todos os salmos. Ele e Deus, ele e Deus, ele e Deus. E o rei Davi escreveu esse salmo, irmãos. Convém não estar assim, ele estava a passar por tribulação. O rei Davi escreveu esse salmo numa altura em que Davi teve de enfrentar uma das maiores dificuldades que ele teve que enfrentar na sua vida. Ele chocou com esses problemas avassaladores, e que não foi mais nada que senão traição. E traição mais alta, porque essa traição foi praticada contra ele por parte de pessoas chegadas a ele, família. Nós ficamos tristes quando a nossa própria família nos atraiçou, ou não? Nesse caso, Davi até queriam matá-lo, queriam destorná-lo, queriam matá-lo. Há algo nesse salmo que fala profundamente a qualquer pessoa que já tenha passado por situações semelhantes, situações muito conturbadas, tristes, de traição, por parte de entes familiares, por parte de irmãos da fé, que também são família em Cristo, não é? E que situações que aparentam não terem solução possível, não ter saída possível. Situações muito, muito desagradáveis, que Davi estava a passar também. E ele escreveu esse salmo enquanto o seu próprio filho Absalão
liderava uma insurreição, uma traição, se você quiser, um golpe de Estado em termos modernos, contra ele, a fim de tirar o trono e ser ele, Absalão, o rei. Não importa se seu pai tivesse que ser morto ou não. Foi uma coisa horrível. Como é que você se sentiria? Então, essa insurreição não aconteceu assim de repente, de noite para o dia. Essa insurreição vinha sendo planeada já há 5 anos atrás, sem que Davi se apercebesse ou desconfiasse de coisa alguma, porque ele sempre amou seu filho, Absalão. Nunca esperou nada disso do seu filho. Ele nunca tinha suspeitado coisa que seu filho seria capaz de coisas assim. Até que a traição começou a concretizar-se diante dos seus próprios olhos. Ali Davi tomou choque. Ali ele tomou choque. Como era possível seu filho amado, não é, causar traição contra ele? Ele sentiu as coisas à sua volta se desmoronarem, a tristeza era tanta. Ele sentiu que ele não estava a ficar sem chão, como se diz em português, não? Porque talvez, não sei se for o seu caso, se não, uma vez um ente querido se tenha virado contra si. Alguém que você amava muito e ama muito, mas mesmo assim ele vira-se, ou ela vira-se contra si para o prejudicar, para o envergonhar. Talvez a sua situação financeira está debaixo de ataque, ou por mentiras de pessoas, enfim, outras situações. As suas finanças, os níveis financeiros estão ridiculamente abaixo daquilo que você gostava de ter, não consegue aumentar as finanças na sua conta. Talvez a sua saúde, em que os médicos lhe digam que já não há nada a fazer. Eu sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Talvez o seu casamento, a sua reputação, enfim, todas essas coisas significam que você está debaixo de ataque. Assim como Davi, o rei Davi, estava debaixo de ataque naquele momento. Talvez alguém que você nunca lhe passou pela cabeça desconfiar daquela pessoa, nunca pensou, não tinha a mínima dúvida que era uma pessoa de confiança na sua vida, essa própria pessoa o tenha traiçoado. Acontece. Como sair dessa situação? Irmãos, na força do braço da carne, só vamos piorar a situação. Tem que ser na força do Senhor. Não é? E devido a essas situações desagradáveis, talvez você agora se sinta sobrecarregado, cansado de tanta situação desagradável na sua vida. Parece que até que nem o próprio Deus lhe fala, nem o próprio Deus o escuta, nem o próprio Deus o guia nessa situação. Você sente só. Se clama a Deus e Deus não responde. Você orou, você confessou a palavra, você declarou a palavra, fez tudo quanto sabia, sem que uma voz lá do céu falasse consigo no seu íntimo, lhe desse sabedoria para que lhe mostrasse o ponto da situação e como você devia agir. Nada. Pergunto-me, irmãos, eu tenho passado por muito disso. Desde que sou pastor, desde que pus a mão no arado, tenho passado por muita coisa dessa. E não vale a pena, ninguém nos entende, só o Senhor. Ninguém nos entende, porque se vamos dizer a uma pessoa, porque não faz assim, porque não faz, não estou a perguntar o que é que eu devo fazer. Porque não vale a pena, é só com o Senhor. É só com o Senhor. Então, sabe que mesmo em momentos em que eu clamava a Deus, pedia a Deus sabedoria, pedia a Deus para me guiar naquela situação, como agir, como fazer, enfim, para dar a volta à situação, eu não via a voz de Deus. Mas uma coisa eu aprendi, apesar disso tudo, apesar de eu não ouvir a voz de Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Os planos de Deus são mais altos que os nossos.
Às vezes nós não compreendemos, não é que Deus não esteja a fazer coisa, Ele está. Só que nós é que não entendemos porque os nossos planos são mais baixos. Ele está a trabalhar a nosso favor, Ele é fiel. Nem sempre o Senhor nos dá, se você quiser, o dom da sabedoria, que usando esse dom, nós passemos a compreender como dar os passos seguintes nessa situação, a fim de dar a volta, a fim de sair dessa situação desagradável. Nada. O Espírito Santo também não fala. Eu não sei, já teve uma situação dessas. Fica em silêncio. A palavra de Deus, no entanto, está disponível ou não? A palavra de Deus continua a ser a verdade ou não? Então vamos à palavra de Deus, né? E vamos receber sabedoria da palavra de Deus. De novo, Salmos 42. O rei Davi teve de passar por situações, essa situação desagradável, como pai, como rei, enfim, coisas que o seu filho fazia contra ele. Ele nunca esperou uma coisa dessas. Então, vamos ver. A nossa alma, tal como a de Davi, fica sobrecarregada. Fica com dor. Não é? E Davi, por isso, ele inicia este Salmo 42, porque escreveu na altura desses ataques todos. Ele começa lindamente, Salmos 42, versículo 1. Ele diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Ele não diz na boa, está abençoado, tudo corre. Não, ele está em desespero. Amém? Senhor, por ti anseia a minha alma. Tu não me ouves, onde é que estás, Senhor? Você já passou por situações dessas? Enfim, a sede da corça agrava-se muito quando ela foge do perigo. Ela é ágil, né? Rápida. Ela foge do perigo e depois de estar a salvo do perigo, ela vai à procura de águas, porque está com sede, não é? Assim também nós, você e eu, quando nós fugimos de perigos, de situações, de problemas que se levantam contra nós, enfim, quanto mais nós tentamos fugir dessas coisas, que tentamos nos livrar dessas coisas, quanto mais sedentos ficamos de Deus. Oh Deus, onde estás, Senhor? Onde estás, Senhor? Foi assim, nessa situação, que Davi se encontrava. Davi, rei, habituado a ter toda aquela rotina de nobreza lá do palácio. Davi, habituado a ser o líder, o rei, a ser honrado pelos seus súbditos, etc. Habituado a dirigir todo aquele sistema na qual ele era rei. Enfim, muito atento ao governo para o bem da sua nação. Ele não se apercebeu por causa disso. Ele estava muito ocupado com essas coisas. Ele não se apercebeu a traição do seu filho. O que o seu filho fazia? Planeava traiçoeiramente a desgraça e o destrono de Davi. Além do mais, ele estava muito ocupado com as rotinas de governar. Estava muito ocupado, seu tempo estava todo dedicado para ser um bom rei, para cuidar do povo, ele se esforçava. E Davi muitas vezes esquecia-se da presença de Deus. Estava ocupado com outras coisas, ele, às vezes passava, não se lembrava de Deus, esquecia-se. Ele estava muito ocupado com o reino, o seu reino, esquecendo-se do rei, do reino celestial. Está a ver? E assim, parece familiar, não parece? Muitas vezes acontece conosco situações dessas. Acontece com todos nós, sejamos nós pastores, sejamos nós pais, sejamos nós avós, sei lá, empregados, chefes, professores. Essas situações levantam-se contra nós, principalmente se formos crentes, não é? E porque é perseguição. Você serve com carinho, você esforça-se no trabalho, você dá aquilo que pode dar, o seu melhor, amém?
E um dia você desperta para uma realidade que você reconhece, porque por causa de todos aqueles problemas você esteve afastado das coisas, agora você está sedento de Deus. Oh Deus, onde estás, Senhor? Parece que Ele está lá longe. Ele não está longe. Nós é que estamos longe, não é? Você tem estado a viver, se for o caso, você tem estado a viver numa unção de ontem, numa revelação de ontem. O Senhor também me disse isso essa semana. Muitos crentes, muitos filhos meus, vivem numa unção e numa revelação de ontem. A cada dia as coisas do Senhor são novas. A cada dia é uma unção fresca, é uma revelação fresca, se nós tivermos comunhão com Ele. Amém? E que nós precisamos dessa unção, dessa revelação. Então, perante isso, essa situação, enfim, muito triste, causava muitas dores ao coração de Davi, o que é que o rei faz? Bom, ele não reúne os seus conselheiros. Mas, por outro lado, também não tenta resolver os problemas sozinho. Antes, perante aquele perigo de humilhação, morte, Davi foge para um lugar, ele tem um lugar secreto, onde ele ia para se encontrar com Deus. Ele foge um lugar muito longínquo, lá no seu país, lá em Israel, Bet Amarbach. Bet Amarbach, em hebraico, significa o lugar mais longínquo de todos. Se me permite, vou pôr no nosso português. Fica atrás do seu posto. Não é? Lá longe, ninguém conhece. E poucos sabiam daquele lugar, é um lugar secreto, em que Davi se encontrava com o Senhor seu Deus, já nos dias em que ele fugia do rei Saul. E um lugar secreto onde ele ficava a sós perante Deus, passava tempo de qualidade, dias e dias, noites e noites com o Senhor. Permita que ele diga que acredito, e o Senhor também assim o diz nos Evangelhos, que você e eu precisamos de um lugar assim. Nós precisamos ter um lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, um lugar secreto. O telemóvel fica lá longe. Tudo quanto é para distrair, para desviar a atenção do Senhor, fica longe. É só nós e Deus. Amém? Lugar sem nenhuma influência ou distração deste mundo, onde você pode passar tempo diante de Deus, tempo de qualidade, sem distrações. Agora note, não para você falar com Deus, não para você lhe fazer os pedidos, mas para você ouvir o que ele tem para dizer a si. É a diferença. Por quê? Porque os problemas são reais e as dores que este problema causam também são reais. E Deus não quer que a gente passe por essas coisas, Ele quer nos ajudar. Davi estava de coração partido, desiludido por seu amado filho Absalão, pela traição que ele estava a cometer. Ele tinha virado a nação inteira contra o rei Davi. Olha só, até mesmo o chefe dos conselheiros de Davi, enfim, o melhor dos seus conselheiros, Aitofel, tinha desertado Davi para se juntar a Absalão, para agir contra Davi. Conselheiro. Aitofel não era apenas conselheiro comum. Aitofel era avó de Batseba, esposa de Davi. Mesmo assim, ele pôs-se do lado de Absalão contra Davi. Aitofel era um estrategista exímio, excelente. Ele sabia muito bem como Davi pensava, pela experiência dos anos e anos com Davi. Sabia como ele planeava, ele conhecia bem Davi. Aitofel, ele próprio era estrategista militar. E quanto a Davi, nada de novo. Ele conhecia-o bem, não é? E agora, ele põe-se do lado do inimigo de Davi, contra Davi. Davi podia ter entrado em pânico.
tanta gente a deixá-lo. Ele podia ter entrado em pânico. Mas ele, ao sair de Jerusalém, rumo àquele lugar secreto para estar com o Senhor, seu Deus, secreto e bem distante, pelos vistos, subindo o Monte das Oliveiras, foi subindo. Quando chegou lá ao cimo do monte, ele olhou para trás, a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Foi Davi quem conquistou aquela cidade. Josué nunca conseguiu conquistar aquela cidade. Foi Davi que conseguiu subir e conquistar. Depois era a cidade de Davi, ficou chamada cidade de Davi. Então, Davi, lá em cima no Monte das Oliveiras, algo como um relâmpago, bate no espírito, uma revelação da parte do Senhor, quando ele soube que Aitofel o tinha deixado. Vamos ver, 2 Samuel 15, versículos 30 a 31, os irmãos podem ler 2 Samuel 15 e mais, para saberem melhor dessa história. 2 Samuel 15, fica depois de 2 Samuel 14, 30 a 31. Caminhava Davi chorando e lamentando todo o ocorrido. Essa cena do seu filho. Subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta, triste, né? A chorar, e os pés nus. E todos que o acompanhavam nessa jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos pela traição. Mas depois, assim que informaram a Davi que Aitofel, o tal conselheiro, era um dos envolvidos no concluir da Absalão, Davi orou. Era a revelação que Deus lhe deu. Yahweh, faz que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Uau! Ele entendeu. O Senhor mostrou-lhe isso. E ele pôs em palavras e libertou a sua fé nisso, concordando com o Senhor. Sabedoria do Espírito Santo. E ele concordou com o Senhor e orou, crendo nessa sabedoria. E desde então, a situação de Davi, ele virou a situação toda às avessas. O outro lado começou a ficar confuso. Coisas começaram a acontecer. E, queridos, só para dizer que quando finalmente nós nos silenciamos diante de Deus, o problema é que nós estamos sempre a clamar a Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, isso ajuda, faz, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas vamos reconciliar a Deus para fazer o... Será que Ele não sabe melhor? Não, faz assim, faz assado, ajuda-me assim, ajuda-me assado. Cala-te! Fica presente na presença de Deus e Ele vai falar contigo. Ele é o Senhor. Eu li um livro ontem, um livro de um cientista escocês, está numa universidade da Escócia, em que ele diz que fez uma grande descoberta. Cientista, irmãos, professor universitário. E que descoberta que ele fez? Que afinal, a vida na Terra, seja a vida humana ou da natureza, e, enfim, animais, toda essa vida, não aconteceu por acaso. Assim, uma grande explosão, bam, e veio vida. Afinal, não é bem assim. Ele agora tem outra noção. Eu estou a começar a descobrir que a vida na Terra, afinal, tem a ver com extraterrestres. E são esses professores universitários, irmãos. Para nós não faz sentido. Mas também aquilo que nós acreditamos também não faz sentido a eles. Não é? Eu acredito que Deus criou a Terra. Aliás, Deus criou todo o universo. E Ele colocou o homem, a natureza, os animais, etc., aqui na Terra. Ele. Amém? Você não precisa desse tipo de revelação. Extraterrestres. Enfim, olha. Mas parece que é muito sábio, não é? Todos aqueles sábios, aquela gente sábia, ler aqui. Lê o livro. É muito mais simples. Não é? E então, amados, só também para dizer que quando você está perante Deus, cale-se, espere por Ele,
Passado, não necessariamente logo de seguida, mas passado um dia, 2 ou 3 ou 4 ou 5, ele vai falar consigo. Espere em Deus, tenha paciência. Espere em Deus, Ele é o Senhor. Amém? Ele, se calhar, não vai falar para si com uma voz do trovão, eu sou o Senhor. Não é? Como é que é? Elias subiu lá no monte e veio um terremoto e Deus não estava no terremoto, não foi? E veio o vendaval, o Senhor não estava no vendaval, e veio um fogo e o Senhor não estava no fogo. E depois veio uma voz, calminha, dentro dele. Elias, o que é que fazes aqui? Sabe, nós esperamos, estamos à espera dessas coisas assim, não é? De Deus. Ei, as coisas, Deus faz as coisas de tal maneira, tão simples, tão simples, tão simples, que confunde os sábios. Sabe? Olha. Então, basta ele dizer 2 ou 3 palavras da sua sabedoria e você entender essas palavras e agir de acordo para você dar a volta a toda aquela situação e ganhar a guerra. Eu estava lá sentado e vi aquela demonstração de poder dos chineses. Aqueles carros de guerra, aquelas... Sabe o que é que veio ao meu coração, irmãos? Eu não estou a dizer que foi eu, mas veio ao meu coração. Armas para serem destruídas em Armagedão. Tudo isso vai ser destruído em Armagedão, pela boca do Senhor. Por isso, não temo nada disso. Confia, meu Deus. Então, amados, a estratégia do inimigo. Durante 5 anos, orgulhoso Absalão, odioso Absalão, planeou essa traição contra o seu próprio pai e a sua família. 5 anos. Não é? A tentar sempre roubar o coração do povo, do coração do seu pai. Roubar o povo do coração do seu pai. Sempre, 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 sempre. Fazia aquelas campanhas políticas, hoje já vamos ter campanhas, não é? Campanhas políticas, punha-se à entrada das cidades principais, nos mercados, onde havia muita gente, saudava-os com um aperto de mão, conversava com eles, ouvia os problemas que eles tinham, e ele dizia assim, olha, se eu fosse rei, eu poderia tratar dessa situação em vossas vidas, poderia resolver isso assim. Ou seja, incutir ideias nas pessoas. Ele é que tem que ser nosso rei. Não é? Assim também hoje vemos nessas campanhas políticas. Essa gentinha, de outra maneira, não vem cumprimentá-lo, não vem apertar a sua mão, mas é para o voto. Opa, você é o maior. Pá. Que coisa feia. Para mim é horroroso isso. Feio. Não é? Falso. Põe, mas é o teu voto em mim e pronto. É o que estão a dizer, não é? Vota em mim. Enfim, democracia. Agora, Absalão dizia para o seu povo, olha, se eu fosse rei, eu resolveria todos os vossos problemas. Vocês não tinham mais esse problema. Ou seja, vocês vão me ajudar a ser rei. Não é? O rei Davi nunca tinha passado pela cabeça, nunca tinha imaginado que o seu filho fosse capaz de tal traição, não é? Nessa campanha política, por detrás das suas costas. Até que chegou o momento em que Absalão pôs o seu plano de rebelião, o seu golpe de Estado, plano para o golpe de Estado, ou golpe do reino, ou do trono, em ação, e atacou. O primeiro ataque foi convencer o melhor conselheiro de Davi, Aitofel, a ficar do lado dele. Quando Davi viu-se, prontos, a insurreição começou. E Absalão convenceu Aitofel, que era um homem sábio, era conselheiro, de tal maneira, com umas conversas assim, manhosas, mas finas, que Aitofel não desconfiou de nada, e ficou do lado de Absalão, não se apercebendo que ele tinha atrelado a sua carroça a um tolo. Se vocês sabem o que estou a dizer. Tinha se juntado a um tolo. Não é? Porque Absalão era tolo. Ele era movido por já não era narcisismo, era assim, um ego exageradíssimo da sua pessoa. Ele era o maior que ele, melhor que ele, mais sábio que ele. Mentira, não existe. Cabelo longo, comprido, bonito, não é?
rapaz bonito. Pronto, ele era o maior na cabecinha dele. E perante isso, o rei Davi, lá no Monte das Oliveiras, lá em cima, Uzai, o arquita, seu melhor amigo, ele veio a correr para Davi, como nós vamos ler, mas Davi aconselhou para que não ficasse com ele, que não fosse com ele, mas que se fosse alistar como desertor de Davi, se fosse alistar ali entre os conselheiros de Absalão, para falar contra a sabedoria de Aitofel. Os conselhos que porventura Aitofel poderia dar a Absalão. Vamos ver. 2 Samuel 15, 32 a 34. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo acostumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada, indignado, não é? E com terra sobre a cabeça, triste, atraiçoado. E entretanto recomendou-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares à cidade e declarares a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei. No passado dediquei-me a servir teu pai, mas agora, de agora em diante, estarei ao teu dispor. Assim me ajudarás muito mais, diz Davi para Uzai, frustrando os conselhos de Aitofel. Eu estou aqui pegando no mínimo, para não perder muito tempo com isso. Então, quem era essa Uzai? Uzai não era ninguém importante, Uzai não era da família do rei, Uzai não era nenhum político, nenhum conselheiro, não era líder de nada. Uzai era um bom amigo do rei Davi, simplesmente. Um bom amigo do Senhor, do rei Davi. Uzai era o tipo de pessoa que Deus gosta. Simples. Uzai era humilde, fiel ao seu amigo, alguém que não corria nem atrás de posições, nem atrás de títulos, muito menos de fama. Uzai era amigo do seu amigo. Eu lembro, agora estou a falar, há uns anos atrás houve uma situação aí com um amigo meu nos Estados Unidos, que injustamente ele foi lançado na prisão. Ia lá de uma igreja nos Estados Unidos, acusaram-no injustamente, ele ficou na prisão. E essa igreja foi a igreja que o acusou de tal coisas. E essa igreja tinha entrado em contato comigo através dele, queria nos apoiar aqui, o ministério aqui em Portugal, queria ajudar-nos financeiramente, etc. E o pastor então falou comigo e disse: olha, tu sabes que o fulano está na prisão, não sabes? Sei. Olha, tu tens de estar do nosso lado, senão aquela ajuda acabou-se, se acaba agora. Eu não vou abandonar o meu amigo. Ainda hoje sou amigo dele e ele é meu amigo. O dinheiro não me compra. A amizade é importante, amém? A fidelidade é importante. Assim era Uzai. Uzai era humilde, fiel, alguém que não corria atrás de posições, alguém que não andava atrás de títulos, de fama, não. Uzai era fiel. E nas coisas de Deus, a qualificação para nós começarmos a subir de degrau em degrau nas coisas de Deus é fidelidade, irmãos. Não é estudos, não é conhecimento, é fidelidade. Entra por o reino do teu Senhor, meu bom e fiel servo. Não é meu bom e estudioso servo, intelecto, cheio de intelectualidade, nada disso. Fidelidade. Deus busca fidelidade. E Uzai era isso, era amigo fiel de Davi. E foi Uzai, a Uzai Davi ordenou: olha, vai, junta-te a eles, pretendendo estar do lado de Absalão, prontos, fica lá com os outros conselheiros dele, e quando Aitofel vier com a sua sabedoria, que ele é muito sábio, tu vira lá coisa, vem tu com outros conselhos para Absalão. E assim é que foi. Vou fazer uma história longa, curta. Aconteceu que Aitofel, estavam lá nos conselhos a aconselhar o rei, e Aitofel disse para o rei, para Absalão, o príncipe, e diz assim: olha, sabe uma coisa, Absalão, envia agora alguns homens
porque o teu pai Davi está de rastros, está fraco. É o momento certo para atacar, para acabar com ele. Envia agora alguns homens, porque ele está enfraquecido, está num lugar distante, provavelmente com apenas alguns amigos. Esse é o momento para atacar, para acabar com ele. Então, Aitofel estava certo, esse era o conselho. Se ele fizesse isso, pronto, acabavam com Davi. Mas Uzai, ouvindo esse conselho, disse para Absalão, amém? Sabiamente, sabendo que Absalão era uma pessoa muito, muito, muito orgulhosa, inchada, ela que sabe. Então, Uzai, apelando ao orgulho de Absalão, ele disse: não faças isso, Absalão, não faças isso. Olha, o teu pai está furioso, o teu pai está muito zangado, e tu sabes que ele é um ótimo estrategista e um ótimo guerreiro, apesar da idade. Por isso, eu te aconselho, esquece o que Aitofel está a dizer, eu te aconselho, avança com o teu exército inteiro, e tu na frente, como comandante. Oh, isso passou bem, Abraão, comandante, meu exército. O orgulho, né? Pronto. Achou bem. Absalão, movido no seu ego, deu ouvidos à voz errada. E assim foi, juntou o seu exército e foi à frente. Ok, então, mas é uma coisa que nós aprendemos, irmãos. A sabedoria de Deus sempre vence. Deus não conhece derrota. A sabedoria do Senhor vence sempre. Então, tudo mudou a partir do momento em que Absalão seguiu o conselho de Uzai, o arquita, amigo de Davi, não é? Ele seguiu o conselho de Uzai, não de Aitofel. Nota. Aitofel, ou a perceber-se que Absalão, o príncipe, afinal, estava a seguir os conselhos de Uzai e não os bons conselhos dele, ele começou a cair nele, em si. Ele começou a ver coisas em si, que ele afinal tinha apoiado o homem errado. Ele começou a ver essas coisas, a perceber dessas coisas. Porquê? Porque esse homem errado não quis seguir os bons conselhos que Aitofel tinha dado, mas seguir conselhos tolos de Uzai. Então, esse homem de Absalão é um tolo. E como consequência, na sua sabedoria, Aitofel viu que Absalão vai perder tudo isso, e se eles me apanharem vivo, eles matam. Então arrumou as suas coisinhas e enforcou-se. E prontos. Tal como o rei Davi tinha orado a Deus. Aconteceu. Olha só. Agora, o que aconteceu de seguida? O exército de Israel, eles todos tinham fugido para as suas terras, para as suas famílias, para diferentes cidades e terras de Israel. Mas de repente começaram a ver a situação, não podemos fazer isso ao nosso rei. Eles começaram-se a reagrupar. E agruparam-se. E Joabe, o comandante, o fiel comandante das forças de Davi, à frente. Então eles foram ao encontro do exército de Absalão. E houve ali uma batalha. Sabemos que Absalão, seus planos não eram de Deus. Sabemos disso. E Deus tem sempre um plano. Tem sempre um plano. E esse plano, como eu disse há pouco, mesmo se você não se aperceber, mesmo se você entender que Ele não está a fazer nada, que Ele está a vê-lo a chorar, mas não age, não sei o quê, Ele está a agir, sim. Só que lá em cima você não entende. Ele está a fazer coisas a seu favor. Ele é fiel, não é? E assim Ele estava a fazer para Davi, o seu servo. E nessa batalha, Absalão, no seu cavalo majestoso, passou por baixo de uma árvore. Os irmãos sabem da história, não é? Seus cabelos ficaram, seus longos cabelos, do qual ele se orgulhava, ficou preso lá nos ramos da árvore, ele ficou pendurado, o cavalo continuou a viagem. E Joabe, quando viu, atirou a lança e matou Absalão. E acabou a revolta. E Davi chorou muito a morte de seu filho. Apesar de seu filho o quisesse trair, ele chorou muito porque era seu filho. Amém, queridos? Ok, então.
Às vezes, irmãos, a nossa vida parece que as circunstâncias, os problemas, as adversidades em nossas vidas estão a levar a melhor de nós. Estão a ganhar terreno em nossas vidas. Nós estamos a perder perante essas situações. Mas eu quero que você saiba hoje, e nunca mais se esqueça disso, que nos bastidores, o Senhor, seu Deus e Pai, está a continuar a planear para si, para a sua bênção. Embora lhe pareça que não está a fazer nada, Ele está a fazer. Amém? Olha só, eu digo isso porque Absalão planeou esse plano de traição, essa insurreição contra o seu pai, durante 5 anos. 5 anos, a puxar pessoas para o lado dele, etc, etc. 5 anos. E Deus operou a favor de Davi em 5 dias, resolveu a situação. 5 dias. Não é? Então, amados, uma situação difícil. Não clame, não chore, não se queixe. Busque a presença de Deus. Onde estás, Deus? Como Davi. Não é? Eu não faço assim, eu não admito, eu não sei. Cale-se. Isso é carne. Cale-se. Busque o Senhor, seu Deus. Davi também não clamou a Deus, lá em Salmos 42 que nós lemos, Senhor, restabelece-me de volta para o meu reino, para o meu trono, Senhor. Quiser-me roubar, põe-me de volta no meu trono, restabelece, restitui-me, Senhor, o meu trono. Nada disso. Não é? O que foi que Davi disse? Senhor, onde estás? Eu sinto a tua falta. Isso é sabedoria, isso é maturidade. O meu Deus, essa semana me disse, o meu povo, não é essa, os cristãos, oram em esperança e não em fé. Esperança é amanhã, fé é hoje, agora. Amém? Se você orar, faz a sua oração e depois, passados uns momentos, você vai ver se alguma coisa aconteceu, você não orou em fé, você orou em esperança. Você orou em incredulidade. Quando você ora em fé, esses olhos ainda não veem o que está a acontecer, mas você crê, você sabe que Deus não é mentiroso, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Isso é fé. Amém? Agora, a verdadeira maturidade no Senhor não tem nada a ver com posição, com poder, com finanças, com fama, com respostas na hora certa, com sabedoria dos homens. A verdadeira maturidade tem tudo a ver com a presença de Deus. Busca a Deus, não diga uma palavra sequer, fique na sua presença. Espere no Senhor, fique na sua presença. Davi exclamou, Salmos 42, versículo 1, ele exclamou, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Não foi? Não, Deus faz assim, não. Por ti, ó Deus, anseia a minha alma. E para Deus é isso que conta. Presença. Nós buscamos a sua presença. Olha só o que mais ele diz lá, versículo 3, Salmos 42, versículo 3. Diz assim, 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. O homem não comeu nada, estava em jejum dias e dias. Diz que as lágrimas que é o alimento dele. Não é? De dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo. Onde está o teu Deus? Estás a ver? Olha o que está acontecendo na tua vida. Onde está? Tu dizes esse Deus, Deus, Deus. Onde está esse Deus? Onde está esse Deus? Amém, aleluia, não sei o quê. Onde está esse Deus? Davi só chorava, não é? Porque Deus não respondia. Senhor, ao menos responde, Pai. Fala para calar a boca a eles. Não, mas Deus sabe melhor, ou não? Deus sabe melhor. Por isso as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Mas uma coisa que Davi, apesar da situação adversa, triste que estava a acontecer, que estava a viver, de uma coisa ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu, número 1, do seu Deus. Não se esqueceu, número 2, de clamar ao seu Deus. Amém? Vou já meter um advogado aqui, você briga comigo.
Esqueça, isso não é sabedoria de Deus. Ando com Deus, amém? Ando com Deus. Salmos 42, versículo 5. Já agora, versículo 5. Ele diz para ele próprio, Davi: por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus. Estás a fazer o que daí triste? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Amém. Isso é lindo, não é? Aleluia. Então, há momentos, irmãos, que, nesse caso, Davi, ele estava a pregar a palavra para ele próprio, né? Às vezes nós temos que pregar a palavra, não só para os outros, mas primeiro para nós. Oh Deus, eu estou a falhar, Senhor. Não, tu estás a falhar, arrepende perante o Senhor. Não é isso que a palavra diz, não é? É assim, pregue para si mesmo, naquelas situações. Porque a palavra é para nós, ou não? É o que Davi estava a fazer ali. Cite, declare promessas de Deus na sua vida. Chame a manifestação em nome de Jesus. E Davi começou-se a recordar. Começou-se a recordar dos velhos tempos. E ele diz assim, em Salmos 42, 4. Ele começou-se a recordar. Recordo-me dessas ocasiões. As pessoas diziam, está o teu Deus, etc. Mas também recordo-me que dentro de mim se me derrama a alma no profundo pranto. Lembro-me daqueles dias quando eu caminhava juntamente com a multidão, com os crentes, aleluia, íamos subindo, né, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com louvores, com alegria, né, para louvar o Senhor entre a multidão. Porque estarmos com Deus é festa. Amém. Alegria no espírito. Não estou falando na carne, comer sandes, não estou a falar disso. Estarmos na presença do Senhor. Alegrarmos a sua presença no nosso meio. Amém? Eu lembro-me disso. Então, alguma coisa que Davi se tinha esquecido estava a começar a voltar. Que era o caminhar com o Senhor, o andar com Deus, o subir à casa de Deus, juntamente com a multidão, dançando e louvando o Senhor. Estava a voltar. Ele tinha esquecido totalmente dessas coisas, por causa dos problemas, situações da sua vida. Mas agora essa coisa estava a voltar. E para terminar, uma palavra para cada um de nós hoje, se você aceitar. Talvez o mesmo esteja a acontecer consigo, ou está para acontecer, ou aconteceu. Você está a passar por situações difíceis, dificílimas na vida. Houve já um tempo em que você contava horas e minutos para o próximo culto, para você estar presente no culto, para louvar a Deus, para amar o Senhor, para sentir o seu amor, a sua palavra, estar com os seus irmãos na fé, ouvir a pregação da palavra. Você não conseguia esperar, os dias passavam muito lentamente, você queria estar lá com o Senhor. Mas depois, você não falhava, e se você porventura falhasse uma vez, um culto ou dois, você estava sedento dentro de si, para ir, porque Deus a chama, não é? Vem filho, e o tempo não anda tão devagarinho, se fosse já hoje, ia já correr, não é? Isso aconteceu comigo, e acontece com todos nós. Agora, mas nessa vida, as preocupações, os problemas inesperados e coisas começam a acontecer, começam-nos a manter cada vez mais ocupados, sejam eles problemas familiares, sejam eles problemas no trabalho, sejam, problemas de saúde, pressões de trabalho, problemas, outras situações, começam a roubar o nosso tempo que nós queríamos dar a Deus, começam a roubar esse tempo porque nós estamos ocupados com outras coisas e nós começamos a ficar como Davi. A alma começa a chorar, não é? E porque nós queremos estar com Deus, sentimos-nos sobrecarregados. Mas eu quero dizer uma coisa, não se condene. Sabe uma coisa? Eu digo isso porque Deus não mudou. Você pensa que Deus agora está chateado consigo, desculpa o termo. Deus agora está zangado consigo, porque você não... Não, Deus o ama. Deus não muda. Amém, queridos? Os seus planos, Ele está a continuar a exercê-los, a fazê-los acontecer a seu favor. Meu filho, olha aquele meu filho, já não vem mais, não sei o que, não vou fazer. Não, esse não é nosso meu Deus. Deus não é.
Deus a ama. Amém? Ele continua a fazer os seus planos. A sua palavra também não mudou. O seu Espírito Santo que habita em nós também não se foi embora, não nos abandonou. Talvez você tivesse sentido como que perdido. Deus abandonou-me, Deus não quer saber de mim, não é? Você perdeu tudo. Mas a verdade é que você não perdeu nada. Deus é consigo. Deus é consigo. Você apenas tem de fazer aquilo que Davi fez, que ele era um homem maduro nas coisas de Deus. Voltar para o seu lugar secreto, que Deus sabe melhor que você o que está acontecendo na sua vida. Não precisa explicar coisa nenhuma. Ele conhece detalhes dessas situações que você não conhece. Você voltar para o seu lugar secreto e ficar em silêncio diante do Senhor, esperando nele. E escutá-lo. E depois agir de acordo com aquilo que ele mandou fazer. E você dá a volta à situação. Foi o que aconteceu com Davi. Amém, queridos? Talvez, ao ir a ficar na presença de Deus, Deus não vai responder logo de imediato. Sabe? Talvez você vai ter que esperar uma noite, 2, 3, 4 dias, até que ele fale. E se ele falar, vai ser poucas palavras, mas palavras carregadas de sabedoria. Se você aplicá-la na sua vida, você vai ver aquilo que ele disse que é verdade. Você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Não é? Aleluia. Então, deixem que eu vos diga que o que Deus deu a Davi, seu servo fiel, Davi, foi sabedoria, foi direção, orientação suficiente para Davi dar a volta à situação. Amém? E o mesmo Deus quer fazer por si e por mim. Então, amados, não vale a pena nos queixarmos, lamentarmos disto, daquilo. Vá direto a Deus. Sente-se com Ele, converse e fique silencioso. Deus, tu sabes o que está a passar, sejam minhas palavras poucas. O que é que eu faço, Senhor? Espera. Hoje em dia, a nossa mentalidade é tudo pressa, tudo rápido, né? Tudo rápido. Você quer aquecer a comida rapidamente, põe no micro-ondas. Carrega no botão, está quente. Não é? Qualquer coisa rápida, é só carregar no botão. Não. Deus é eterno, Ele não está com pressa. Você também não, porque de você é dele. Então espere nele. Deixe que ele fale consigo. E por favor, fique em silêncio, porque se você estiver sempre a orar, a pedir a coisa, você não vai ouvir quando ele falar. Escuta o Senhor seu Deus, porque Ele tem vitória para a sua vida. Você pode ter a certeza, irmão. Deus tem a vitória para a sua vida. Não no nosso tempo, no tempo dele, que é o tempo perfeito. Amém? Amém? Deus é bom. Paizinho, obrigado, Senhor. Que nós podemos confiar plenamente em Ti, Senhor. Podemos depender plenamente de Ti, Senhor. Senhor, por quê? Porque assim diz a Tua palavra, porque nós assim temos feito e assim temos saboreado, assim temos experimentado. Tu não és homem para que mintas, Senhor. O que Tu prometes, Tu cumpres. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Pai, eu oro para que todos nós possamos chegar mais e mais a Ti, Senhor. Conhecer-te